O reconhecimento é a grande virtude, pô. Sim, porque você já sabe que você é assim, eu já sei que eu sou assim, eu não vou ficar eu não vou tentar competir com você. Por quê? Na força eu vou perder, na agilidade eu vou perder e na resiliência também. Ou seja, eu só quis dizer que de tudo eu só sou mais inteligente que você. Tô brincando. No resto eu perco. Então, por exemplo, olha que louco. Você consegue aparecer e brilhar tantas quantas vezes forem necessários. Sim. Eu apareço num dia, no outro eu preciso me esconder. Se eu precisar aparecer num dia, no outro e no outro, no quarto dia, quem estiver perto de mim tá levando cotovelado, eu fico insuportável, que eu fico querendo existir sem existir. Então, por isso muitas pessoas se forçam a existir, a aparecer, brilhar mais do que são capazes, porque elas estão competindo com as outras ou modelando as outras, aí a pele começa a escamar, a garganta começa a falhar, porque a pessoa ela não quer ir. No fundo, ela não quer ir. Entende? É como se nós fôssemos recursos perfeitos para algumas coisas. Então, por exemplo, vamos viajar nós dois? Tem 2 carros. Isso seria o nosso dom? Seria o nosso dom. Seria o nosso dom, só que de forma zero lúdica e subjetiva. Sim. É o seu padrão de funcionamento manifesto. E que nem personalidade, né? Personalidade é uma coisa que, cara, não adianta você querer ir contra algo que é o teu tempero. Que é o teu jeito de fazer tempero, a tua cara. forma. E não é só isso. A ideia de ser humano ilimitado, eu acredito nessa ideia no que diz respeito na sua capacidade de gerar resultados. Agora, na forma, nós somos limitados. Sim. Tá, Dos jeitos também, cada um vai de um jeito. Cada um vai de um jeito. Então, por exemplo, vamos viajar nós 2, 1.000 quilômetros. Tem 2 carros. Escolha. A Ferrari ou a Ranger? Eu? Ferrari. A Ferrari, beleza. Nós vamos para a fazenda na serra. Ferrou. Então, é isso que nós estamos falando para as pessoas. Espera aí, querido. Se você é uma Ferrari, vai para a pista. Vai para a pista. Ok? Se você é uma fazenda, se você é uma caminhonete, cara, vai pra roça, vai pro lugar onde as pessoas precisem de você, onde você vai ser útil. E o que as pessoas hoje estão fazendo é essa comparação que você falou. A Ferrari olhando pra caminhonete pensando, poxa, mas eu não vou pra fazenda. Tudo bem, você não foi feito pra ir pra fazenda. E não adianta eu hipermotivar a Ferrari dizendo, você é o melhor carro do mundo, você é incrível. Na Terra, ela vai ser uma negação. E o que a gente analisa é o que a gente chama de custo emocional. É possível ir pra Ferrari de fazenda? Mas primeiro, vai ser muito desgastante, vai demorar muito, o resultado pode não aparecer e ao final a pessoa pode não querer fazer de novo. E o que a gente analisa muitas vezes é esse custo emocional para mostrar para a pessoa, peraí, a primeira camada de sucesso é você conseguir fazer. A segunda é você conseguir fazer e ter o resultado. A terceira é você conseguir fazer, ter o resultado e querer fazer de novo. Então tem muita gente que consegue fazer, mas a hora que vai fazer de novo, já fica num conflito. Não sei se eu vou, não sei se eu quero, não sei se eu consigo. E aí ela entra num loop em que ela fala, peraí, eu consegui fazer. Alguém chega e fala, poxa, mas você é bom, você faz muito bem, as pessoas estão esperando por você. Só que o custo emocional, que ela não percebe, não mede, tá muito alto. Aí no meio do caminho ela abandona. Isso é uma ferramenta efetiva de recrutamento de pessoas. Vamos lá. Habilidades você ensina num curto... Habilidades você consegue ensinar num espaço de tempo muito mais curto do que você ajusta um comportamento. Então, quando você entende o padrão de funcionamento da pessoa, você pega e fala, poxa, o padrão de funcionamento dela é ok para aquilo que ela vai precisar desempenhar, a habilidade eu ensino. A sua assistente chegou ali, eu olhei e falei, rapaz, acertou em cheio na assistente, né? Por quê? Tem um traço de caráter masoquista autossuficiente para ela ser atenciosa e metódica. Aí, Lari. Lari que cuida aqui na agenda do podcast. Aí você espera uma semana e negocia o aumento depois. Que beleza, merece. Então ela é atenciosa o suficiente, ela é leal pra caralho, certo? E ela se importa o suficiente com os seus sentimentos a ponto de te blindar se for necessário. Ok? Então, beleza. Coloca uma pessoa ali que tem um traço de caráter esquizoide para ser sua assistente. Todas as anotações dela vão estar na cabeça dela. Aí você tem que ligar para ela toda hora, você tem que perguntar toda hora. E detalhe, quando for fazer coisas difíceis com os outros, o medo e a dificuldade que ela tem de incomodar vai fazer ela
evitar dizer alguns nãos que vão começar a te prejudicar. Ela vai tentar fazer um malabarismo para deixar todo mundo feliz e você fala, cara, não era para deixar ele feliz, era só para avisar para ele que a gente não vai conseguir gravar essa semana. Ponto. Sim. E sabe o que eu vejo também? E quando você tem esse reconhecimento, é aquela coisa, quantas pessoas a gente não olha e não resume às vezes a pessoa como, puta, que desperdício. Sabe, que às vezes a pessoa, não é que ela tá desempenhando um bom papel, é que ela tá pegando algo que ela tem uma... É que nem num videogame, aí você tem aquela coisa do super trunfo, que tem o poder, assim, das pessoas, e tem lá o poder, ela não tá usando, cara. Não tá usando. Então tem isso, mas também eu quero trazer uma outra provocação, mas não significa, por exemplo, obviamente eu trago muito meu mundo aqui em vendas. O que você precisa? Não significa que, por exemplo, o que você falou, né, a pessoa rígida e o psicopata, ela tem uma predisposição mais favorável quando é negociação, isso, aquilo, dá o preço. A gente só vai agora contratar vendas, psicopata. Não, mas não significa, porque quando eu olho, às vezes, e eu olho até pra minha carreira, assim, sempre liderando extensas equipes de vendas, eu vejo pessoas que, cara, esse cara não é o psicopata, nem o rígido, mas ele conseguiu ter um resultado incrível. É porque aí você explicando, eu vejo um cara que reconheceu quem ele é, e usou as melhores ferramentas, ele não quis ser um igual ao fulano, igual tá fazendo ao do jeito dele. Ele tá fazendo do jeito dele. dele. Ele tá fortalecendo as habilidades dele. Por mais que existe um método, ele reconhece quem ele é e ele vai pelo caminho. O caminho dele. E isso que você trouxe é muito a linha que a gente trabalha, que é primeiro fazer a pessoa olhar pra ela pra entender, beleza. O próprio Flávio, você olha no Flávio Augusto, ele é o quê? O Flávio, ele é oral e psicopata, bem alto. Isso traz uma capacidade de se comunicar absurda, absurda. Então, o nível de envolvimento que você vai ter com ele, independente do que ele estiver falando, vai ser sempre muito alto. O traço de caráter oral, ele tem uma vantagem. Enquanto ele está falando, ele envolve, ele encanta. E o Flávio, ele vai oscilar muito bem, ele tem um traço de rigidez bem alta também, ele vai oscilar muito bem entre te envolver, te agradar, te encantar e extrair de você o resultado que ele está buscando. Certo? Ou seja, ele tá só dando nó em pingo d'água em você, ó. Mas ele vem, agrada e toma ali chicotada. Mas aí tem duas coisas legais. Flávio, são só maravilhoso. Não acredito nessa mulher. Mas olha só, tem uma coisa interessante. Essa percepção que você trouxe é até um cuidado que a gente tem pra pessoa não olhar tudo isso e falar, então quer dizer que eu não vou ter sucesso? Não quer dizer isso. Quer dizer que o seu jeito de ter sucesso é diferente. Então, por exemplo, vamos vender? Vamos. Sou muito esquizoide. Eu vou tentar criar uma história para aquilo. Eu tenho 20% de oral, 20% de psicopata. Então, é suficiente para eu me comunicar bem com a pessoa depois que eu tiver na minha cabeça a ideia perfeita. Esse é o meu jeito. Então, é o que você falou, velho. Esse cara achou o jeito dele de se comunicar. O cara que tem um traço de caráter masoquista mais alto, ele vai conseguir fazer o que eu faço? Vai, só que do jeito dele. Ou seja, ele vai precisar ensaiar 3 dias. Depois que ele ensaiar 3 dias, acabou. Ele vai. E ele vai seguir o script dele. Então, o masoquista tem que seguir o script dele. O esquizoide, cara, não dá muito script pra esse maluco, não. Então, isso que você trouxe é importante porque são formas diferentes de funcionar para chegar no mesmo objetivo. Agora, por trás dos traços... Por exemplo, eu nunca precisei me preparar para uma apresentação de vendas, assim. Você percebe que existe uma lógica no caos? Por exemplo, assim, vou pegar um exemplo. Político. Os presidentes, existe uma lógica no traço deles ou não? São coisas bastante aleatórias. Vai existir o seguinte, quando você fala de formas de gerir ou formas de construir o resultado, aí você vai sempre achar lógica e padrão, tá? Quando você entende isso, você consegue saber, peraí, se eu consigo modelar o Flávio, só que eu preciso entender o seguinte, que ele tem uma capacidade de fazer algumas coisas que, no meu caso, eu serei mais limitado, certo? Então, por exemplo, o Flávio vai ter constância. Eu sou um cara muito inconstante. Então, dentro da minha tentativa de modelá-lo, eu tenho que compensar essa minha inconstância. Ok? Então, isso vale para a pessoa entender. Peraí, se eu quero fazer alguma coisa que outra pessoa está fazendo, deixa eu ver qual é a diferença do nosso padrão de funcionamento para ver se eu acho o meu jeito
de fazer isso que essa pessoa está fazendo. E um parênteses, você falou que o esquizoide ele é mais criativo, então ele tem a dificuldade de uma coisa só, a única coisa. Então você também, de certo modo, você tá sempre cercado de pessoas que têm os outros traços para te fazer mais accountable, assim? Você sempre tá do lado de rígido, de psicopata? É o ideal. É o ideal. Por quê? Você pega um esquizoide, ele é fora da caixa. Sim. Aí você junta ele com outro, eles estão fora do planeta. Se não tiver um masoquista pra chegar e falar, então, querido, só que a ideia é de vocês não parem em pé. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro pra fazer isso. Ele fala, esqueci dessa parte. Então, essa compensação, ela é necessária. Gente, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente tem que ser bom em tudo. E eu não tenho que ser pior, bom em tudo. A gente acha que a gente tem que ser bom em tudo que o outro é bom. Exato. Não, e a gente debateu, assim, não sei qual podcast com o Flávio, até na parte de sociedade, assim, se tem dois caras que entendem muito de vendas, e quem tá fazendo a gestão, a conta disso tudo? E às vezes é aquela empresa que quebra com muito fluxo de caixa. E às vezes tem dois caras muito focados na gestão, empresa organizada, só que... Quem tá vendendo? Organiza as formigas, porque ninguém vende. Então, de um certo modo, os traços também tem essa correlação de você entender quem você é, quem faz bem pra você, e em alguns determinados momentos, quais são alianças mais estratégicas, mais táticas. E casamento de um psicopata e um rígido, como é? E dois psicopatas casados, assim. Cara, Não, por incrível que pareça, dois psicopatas acaba sendo bem mais fácil. Por quê? Qual é a preocupação do psicopata? Ele só se sente seguro quando ele sabe o que o outro quer ou o que ele quer perder. Só que o psicopata ele tem uma habilidade natural de eu te mostro o que eu quero se você me mostrar o que eu quero. Então, quando os dois são psicopatas, dois sócios, dois tubarões negociando, pronto, negociação de tubarão, dois psicopatas, é rapidinho. O que você quer? Os dois são práticos, né? Papum, eu quero isso, não abro mão disso. Não... Beleza, ó, só que isso aqui é importante, mas isso aqui é fechado. Sim. Quando você coloca o oral no meio, poxa, mas como que vai ficar aquele outro parceiro que a gente tinha, não sei o quê? Ele tem outras necessidades, então ele só consegue avançar depois que ele resolve todas essas necessidades, tá? Voltando para a parte da vendas ali, do sucesso, só para não passar a ideia de que só o rígido e o psicopata porque não vai é uma verdade, a gente sabe que não é a verdade. Sim. O que existe é o seguinte, por trás dos traços tem dois grandes elementos, a dependência emocional e a falta de ambição. Existe uma ambição que ela é nata e uma ambição que depende de ser provocada. O traço de caráter rígido e o traço de caráter psicopata, eles têm uma ambição nata. Então, eles sempre querem muito, eles sempre querem mais, eles sempre querem ser os melhores, os primeiros. Já os outros traços, eles dependem de ser provocados. Vai lá, você merece, você pode, ou vai ser legal. Provocar, né? E aí ele vai testando aos poucos e ele pega um pouco de dinheiro e fala, porra, legal. Tô gostando de ser brincadeira. Aí o masoquista percebe que o dinheiro deixou ele mais seguro. O esquizoide percebe que as coisas que ele imaginava... Sai do papel, sai da cabeça, papel, né? É muito mais legal ter um carrão na garagem do que na cabeça, certo? O oral descobre que os melhores restaurantes e as viagens mais incríveis, elas custam muito caro. Então isso vai naturalmente provocando essa ambição, que não é nada, ela depende de ser provocada. Então quando essa pessoa que tem esses três traços consegue estar em um ambiente onde a ambição é provocada, ela começa a despertar. Então, cara, o trabalho que você faz é fantástico, mesmo sem as pessoas perceberem por quê. Esses caras, ou eles vão achar que eles não precisam de dinheiro para ser felizes, ou eles vão achar que eles não podem, não merecem ou não querem. E aí tem um ponto. Qual é o outro elemento por trás dos traços? Que é a dependência emocional. Então, tem muita gente que, se der certo, deixa muita gente triste. E não precisa dar muito certo para a pessoa sentir isso. Ela chega e fala assim, acho que eu vou fazer um intercâmbio. Aí a mãe vira e fala, pra quê? Todo mundo que você ama tá aqui? Aí ela fala, putz, não posso ir. Ou se eu for, as pessoas vão ficar tristes. Então ela fica tentando inconscientemente achar um jeito de ser feliz sem deixar ninguém triste, mas isso é impossível. Sim.